O incidente Shibuya é o incidente mais marcante e pesado de Jujutsu Kaisen, pelo menos até o momento, já que é a primeira vez que é gerado um fato grande bastante para desequilibrar o mundo de Jujutsu, abordando pontos pesados como o selamento de Satoru Gojo, o aumento para 75% do poder de Ryomen Sukuna, a morte de milhares de pessoas, a derrota completa de todos os feiticeiros. Quando vemos o incidente e lemos seu arco, nos deparamos com dezenas de personagens fracos, fortes, humanos, maldições e até mesmo aqueles que estão entre os dois mundos. O fato de Satoru Gojo ter sido selado mudou completamente o modo como o mundo funcionaria em sua forma natural. Se trazemos para uma realidade da energia amaldiçoada, a balança do mundo, que estava em desequilíbrio com o poder do Gojo, acabou se equilibrando novamente, dando chances reais de vitória às maldições. Do mesmo modo que Sukuna garantiria a derrota dos xamãs, se liberados de suas restrições, obviamente, no caso Itadori Yuji, Shibuya funciona como um divisor de águas em Jujutsu Kaisen, onde no antes a história funciona de um jeito, porém logo no depois ela funciona de outro jeito, como se a paz fosse trocada pelo caos e o mundo se afunda em uma manipulação pura de uma criança, que no caso é o Kenjaku. Mas no vídeo de hoje não vamos falar do incidente em si e como nós leitores somos impactados por isso, já que aqui no canal já tem um vídeo falando sobre isso. No caso, é o vídeo de como Shibuya impacta nos leitores. Se você quiser passar lá, dar uma olhada, o vídeo é bem grande e é bem legal também, vale a pena. Mas o vídeo de hoje, na verdade, serve para falarmos do que acontece depois de Shibuya. O que acontece com cada personagem, como foi o aspecto da morte para cada um. Então, vamos avançar bastante nos quesitos como o mundo Jujutsu se adaptou a Shibuya. Então vamos começar explicando o que aconteceu com a escola Jujutsu. Após o incidente, houveram os seguintes relatos. Os 23 distritos do Japão foram quase completamente destruídos. As únicas cidades que se manteram seguras foram Okutama, Omi, Akiruno, Hashiochi, Matida e algumas outras ilhas. O número de espíritos amaldiçoados soltos passou de 10 milhões. Um plano de evacuação para 5 milhões de pessoas era necessário para o momento. Toda a infraestrutura do país virou uma completa bagunça. Como tivemos retornos de Yotokotsu para o Japão, o único grau especial fiel à escola Jujutsu nesse exato momento, poderíamos dizer que o alto escalão poderia usá-lo. Assim, ele é designado como executor de Yuji Itadori, sendo obrigado a fazer um voto vinculativo com o alto escalão da escola Jujutsu, com a promessa de eliminar Itadori junto a Sukuna. Também temos a informação de que Toji no Maki perdeu um de seus braços na beira do domínio de Sukuna, lá em Shibuya, na beira do Santuário Malevolente, o que Yotokotsu usou para conquistar a confiança do alto escalão Jujutsu. O fato de Yotokotsu ser designado como o executor de Yuji Itadori foi algo que ajudou bastante no plano de Satoru Gojo, caso acontecesse algo com ele, que ele já havia combinado com Yotokotsu. Então o Kotsu virar executor foi algo pré-planejado por Gojo, nesse caso cooperando com Yotokotsu. Os dois meio que tramaram já ir contra o mundo caso acontecesse algo com Gojo. E nesse momento, com a morte de Nobara, os dois do trio de protagonistas estavam em risco. Itadori em risco de ser executado por não ter mais proteção do alto escalão e Satoru Gojo. Megumi em risco de ser atacado por Naoya Zenin, já que se tratava de uma briga familiar pela liderança da família Zenin com a morte de Naobito. E assim temos um comunicado do alto escalão, abre aspas, comunicado do QG de feiticeiro Jujutsu. 1. A sobrevivência de Suguru Geto foi confirmada, e o mesmo foi sentenciado à morte novamente. 2. Satoru Gojo foi considerado cúmplice no incidente de Shibuya, sendo assim permanentemente exilado do mundo Jujutsu. Ademais, remover o seu selo será considerado um ato criminoso. 3. Masami Chiaga receberá a pena de morte por incitar Satoru Gojo e Suguru Geto a causar o incidente de Shibuya. 4. A suspensão da sentença de Yuji Itadori foi revogada e a execução será cumprida imediatamente. 5. O feiticeiro de classe especial Yotokotsu foi apontado como executor de Yuji Itadori. Então vamos ao resumo das decisões do alto escalão após o incidente de Shibuya. Basicamente, os velhotes responsabilizaram o diretor Yaga por, entre aspas, instigar Satoru Gojo e Suguru Geto a fazerem o incidente de Shibuya, dando a entender que Gojo
foi um cúmplice de Geto para que ele se mantesse vivo nesse 1 ano que todos acreditavam que ele estava morto, sendo morto pelo próprio Gojo no incidente de Natal. Então houve a sentença de morte para os 3 feiticeiros. No caso do Gojo, seria a proibição da remoção de seu selo, que foi colocado como responsabilidade de maldições, enquanto aqueles que teriam a intenção de remover o selo seriam considerados criminosos de alta periculosidade. Para não dizer outra palavra, óbvio. Basicamente, Maki Zenin, Yuki Tsukumo, Chozo, Yuji Tadori, Megumi Fushiguro, todos que tinham qualquer intenção de liberar Satoru Gojo, eram considerados inimigos da paz, e isso casos descobertos. Após Shibuya, houveram muitos movimentos políticos por parte de grandes famílias e da escola Jujutsu, visando obviamente os próprios interesses. Quando falamos sobre o clã Zenin, vemos uma briga interna que envolvia a disputa pelo cargo de patriarca e líder da família, vindo entre Megumi e Naoya Zenin, onde, em um trato com o Fushiguro Toji, Naobito acabou deixando o cargo para Megumi, nas condições específicas do que aconteceu em Shibuya, o que gerou essa caça de Naoya a Megumi. Porém, antes que qualquer coisa acontecesse, Maki Zenin atacou a sua família e fez a sua vingança contra toda a política do clã Zenin, eliminando todos os Zenins do mundo. E assim, depois de tudo, restou apenas Maki e Megumi como os últimos Zenins. E tudo isso foi consequência de Shibuya, que envolvia quase todos os personagens da escola Jujutsu. Xamãs também passaram a caçar maldições que se espalharam por todo o país, as exorcizando incessantemente, assim como vemos Okotsu e Itadori fazendo. Porém, no meio de toda a bagunça, com Yuto Okotsu matando e salvando Itadori, o alto escalão inteiro foi morto, como vemos pelo capítulo 223. Mas o mistério por trás de quem matou o alto escalão já foi nos revelado. Então vamos lá para o capítulo 191, onde temos a conversa de Noritoshi Kamo com o próprio Noritoshi Kamo. Noritoshi Kamo, no caso, o que conhecemos, foi até a central sua família. Estranhamente, um dos membros não havia o reconhecido como chefe da família, falando que ele não era Noritoshi. Assim, Noritoshi Kamo se encontra com Kenjaku, o verdadeiro homem por trás do feiticeiro mais maligno da história. E ele explica. Um terrorismo Jujutsu sem precedentes, o selamento de Satoru Gojo e a migração e extinção. O principal culpado pode estar morto, mas ele ainda assim é um membro do clã Kamo. Então a facção conservadora, que é o núcleo do alto escalão Jujutsu, já devem ser uma marionete agora. Foi o que se pensou, não é? Mas já que meu receptáculo do Suguru Geto recebeu uma ordem de execução, isso mostra que a facção conservadora não é tão unida e a corrupção seria limitada a alguns membros. Então pensou em apelar para o Gakuganji Yoshinobu, não é mesmo? Já que ele é um tanto influente quanto confiável dentro da facção conservadora. E dessa forma, você iria apelar para que as ordens do alto escalão fossem revogadas? 2. Satoru Gojo foi considerado cúmplice no incidente de Shibuya, sendo assim permanentemente exilado do mundo Jujutsu. Ademais, tentar remover seu selo seria considerado um ato criminoso, porque no futuro várias interpretações poderiam ser feitas sobre tentar remover o selo e seriam usadas contra você? Basicamente, por ser um membro do clã Kamo, não se sabe se estamos falando de Suguru Geto ou Noritoshi Kamo, porém Kenjaku chamou a atenção do alto escalão e dividiu a facção conservadora em duas, bagunçando as ordens do alto escalão Jujutsu, mostrando que uma parte era corrupta e outra não. O Kamo da era atual pretendia usar sua influência como chefe da família para revogar as ordens do alto escalão, com a ajuda do diretor Gakuganji, mas o fato de Kenjaku ter roubado a posição do líder dos Kamos era algo que simplesmente derrubava sua ideia. Kenjaku também admite que o alto escalão Jujutsu está sob seu controle, e ele, intencionalmente, eliminou todos aqueles que ordenaram a execução de Suguru Geto e também os que mandaram Okotsu executar Yuji Tadori. No fim de seu discurso, Kenjaku fala o seguinte: então, a mãe da facção conservadora, o clã Kamo, sou eu. Assim como o 25º chefe da família, não há lugar para você aqui agora, e nós nunca mais iremos nos ver novamente. Então essa é a situação do mundo político inteiro envolvendo o fim de Shibuya, uma completa bagunça e loucura total, onde ninguém entende mais nada e o mundo inteiro vira um completo caos. Vamos falar agora o que passou com cada personagem no pós-Shibuya, já que esse incidente deixou diversos mortos e vários feridos. Naobito, Nanami, Nobara, Mimiko, Nanako, Jogo, Mahito, Hanami, várias mortes.
traumas, como Ryuji Tadori, muitos ficaram lesionados, lesões irreversíveis como Aoi Todo, Maki Zenin e Toji Numaki. E no geral, os feiticeiros perderam pela primeira vez na história. Então o pós-Shibuya seria a busca por uma nova vitória que mudaria a situação do mundo. E por isso é uma força-tarefa dos xamãs para salvarem os civis, destruírem o jogo da Bate e buscarem uma forma de quebrarem o selo de Satoru Gojo. Coisas que inteiramente seriam entregues por Tengen para Maki, Itadori, Yuta, Chozo, Megumi e Yuki Tsukumo, onde ainda teriam que lidar com a informação assustadora de que Tengen evoluiu desde o incidente com a Riko Amanai, se tornando algo mais próximo de maldição que humano, ou seja, ficando suscetível à técnica de manipulação de maldições. E esse problema com o Tengen separa o grupo em dois, no caso os 3 classes especiais, Yuki Tsukumo, Chozo e Yutokotsu, foram separados, sendo que 2 deles deveriam ficar com o Tengen. No caso, quem ficou foi o Chozo e a Yuki, liberando Yutokotsu para prestar o seu apoio aos seus amigos, coisa que ele não pôde fazer em Shibuya e se sentia culpado por isso. Então ele virou uma peça importante nesse jogo do abate. A organização de xamãs no pós-Shibuya passou a seguir em busca de pessoas para o seu apoio. Hoje, no meio do percurso, vários outros se juntaram a eles, como Kirara, Hakari, querendo ou não Hajime Kashimo, Higuruma e vários outros. Salvar a irmã de Megumi era um dos objetivos, que eram umas despertadas amaldiçoadas por Kenjaku, e também acharam um xamã chamado Anjo, que somente ele poderia quebrar o selo do reino da prisão com sua técnica amaldiçoada. E ainda apesar de tudo, temos um Ryuji Tadori completamente mudado, alguém que agora se sente apenas uma engrenagem para o funcionamento do mundo, onde seu único objetivo é eliminar maldições, sendo o predador natural das mesmas, assim como o predador Mahito em Shibuya. E com todo esse contexto, temos o início do arco seguinte, ou como muitos chamam também, a continuação do desastre de Shibuya, partindo assim para o arco do jogo do abate, ou também a migração, a extinção.